Boa noite. É com grande prazer que retorno a esta casa e um prazer muito maior é a oportunidade de Jesus de podermos fazer parte de um projeto a qual possibilita o despertar das pessoas para o valor da vida. Me sinto muito gratificado de poder estar fazendo parte deste momento e de aprendermos juntos a importância da vida. Então, nós trouxemos aqui essa temática que foi feita na Federação Espírita, a convite da nossa querida amiga Helena, que é infância e adolescência, suicídio, por quê? É essa crescente situação que acontece, mais especificamente aqui no nosso estado, que o suicídio é no mundo inteiro, que a gente vai ver, mas aqui no nosso estado vemos tantos jovens, adolescentes, jovens, optarem pela fuga, em vez de enfrentarem os problemas que surgem em suas vidas. Então nós vamos fazer algumas reflexões do Livro dos Espíritos, principalmente. E uma delas está relacionada à autopreservação. Então, lá na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E que os mesmos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Num é puramente mecânico e no outro é racional. E na 703, novamente ele indaga com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação. Porque todos têm que colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, que serve para a gente fazer uma reflexão inicial. Todos nós nascemos e Deus nos possibilita esse instinto de conservação. Então, se alguém atentar contra nós em alguma situação, a tendência de todos nós é nos defendermos, nos afastarmos. Se alguém joga um objeto em alguém, a gente desvia. Então, todos nós somos possuidores desse instinto de conservação, porque todos nós temos que viver para o nosso aperfeiçoamento. Mas quando se fala de autopreservação, a gente vê assim que tem pessoas que chegam a atitudes extremas para se preservar a sua vida. E quero lembrar com vocês aqui um caso que aconteceu no estado norte-americano de Utah. Um jovem, Aaron Lee, ele fazia uma espécie de escalada, ou descida do Blue John Canyon, aquelas montanhas rochosas, e no momento que ele está descendo, isso aconteceu em 2003, que ele está descendo, uma rocha se soltou e prendeu o seu braço direito. Ele passou 5 dias e 7 horas preso àquela rocha. Já delirando, desidratado, e sabendo que não haveria socorro para ele, porque ele não avisou as pessoas que ele iria fazer isso. Ele opta por uma atitude drástica. Ele puxa um canivete que tem e amputa o braço dele para ele poder descer. Então foi um ato extremo porque ele queria viver. E essa autopreservação, ela é muito presente, frequente em nossas vidas. Vemos também, eu creio que todos lembram, o Sobrevivente dos Andes, até se tornou um filme, aquele avião cai naquelas montanhas frias, e 16 pessoas sobreviveram àquele acidente. O resgate chegou 2 meses depois, muito frio. Como eles conseguiram sobreviver? Alimentando-se da carne dos companheiros que tinham desencarnado naquele acidente. Então são atitudes que até então nós achamos assim que são coisas incríveis. Eu não faria comer a carne do meu próprio semelhante, mas a necessidade, a vontade de viver, levou-os a comer, a se alimentar daquela carne. Mas apesar de a gente ver esses casos, são muitos os casos existentes. Nós nos detemos somente em 2 devido ao nosso tempo.
Mas apesar da gente ver pessoas que são capazes de atos extremos para a autopreservação da sua vida, infelizmente ainda, a gente vê no nosso país, no nosso planeta Terra, um índice alarmante de adolescentes, de jovens, de adultos que suicidam-se. Então nós vamos ver aqui, nessas taxas de suicídio no mundo, que aumentou 60% nos últimos 40 anos. É um caso para a gente preocupar. Sendo que 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente. É muita gente. Entre 10 a 20 milhões de pessoas tentam um suicídio a cada ano. Vejam, há um relato que nos Estados Unidos, somente lá, numa cidade dos Estados Unidos que agora fugiu da memória, mas somente lá, 1 milhão de jovens tentaram suicídio. 1 milhão. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Alguém já se suicidou durante esses momentos que aqui estamos. 2/3 dos suicídios ocorrem em países de média ou baixa renda. É um kit que existe. A pobreza material, a violência doméstica ou rural, ou urbana, e o tráfico de drogas. Contribuem de forma primordial para que o jovem perca o sentido da vida. E a gente vê assim que na cidade de Juarez, no nordeste do México, ela foi considerada a cidade do suicídio no mundo. A cidade do suicídio no mundo. Os jovens são o grupo de maior risco em 1/3 dos países. O Brasil ocupa o 8º lugar em suicídios no mundo e o 4º na América Latina. Somente aqui no Brasil acontecem 12 mil suicídios por ano. E o nosso Amapá está dentro dessas taxas, desses dados estatísticos de suicídio. Estamos vendo frequentemente até crianças optando pelo suicídio, fugindo de alguma coisa que aconteceu, que marcou sua vida, e ele não soube lidar com isso. Então, isso é só uma reflexão para a gente ver as taxas de suicídio no mundo. Nós vamos ver o que contribui para que nossas crianças e jovens optem pelo suicídio. Todos nós temos filhos e devemos nos preocupar bastante com isso. Então, nós vamos verificar, em primeiro, uma outra questão do Livro dos Espíritos, para a gente abordar um pouquinho sobre o que acontece, que, a meu ver, está muito relacionado à família. Lá na questão 775, no Livro dos Espíritos, Kardec novamente pergunta, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo, um acréscimo do egoísmo, um aumento do egoísmo em nossas vidas. Nós vamos observar agora o papel da família para contribuir na baixa dessas taxas de suicídios no mundo. Vejam, muitos pais, nos nossos dias, estão em busca do prazer, da felicidade, do materialismo. E nessa busca, estão esquecendo de algo fundamental, educação moral dos seus filhos. Então, quando esses pais se ausentam de casa, cria-se um vazio, algo que os filhos necessitam. É essa orientação, é a educação, são os exemplos que eles precisam. Se os pais não estão presentes para educarem seus filhos, quem está educando hoje? O Google. Quem é a babá? Quem é a acompanhante dos seus filhos pequenos? O WhatsApp, Facebook. Então, meus caros amigos, quando aquele pai que diz assim, o meu filho está aqui dentro de casa sob o meu olhar, eu dei um celular a ele, eu dei um tablet a ele, ele está aqui. Engano. Ele está próximo ali, mas está conectado com o mundo. E a internet, ela é uma ferramenta importantíssima nos dias atuais, mas ela traz situações muito desagradáveis para aqueles pais que não sabem observar os seus filhos no dia a dia. Nessa busca do materialismo, o homem, o ser humano contemporâneo,
perdeu o endereço de Deus. Quantos pais orientam seus filhos dando uma orientação dessa essência divina, dessa inteligência suprema do universo que criou tudo? O homem, em busca desse materialismo, o que é que acontece com ele, o homem moderno, o ser humano moderno? Que a gente vê muitos pais falam assim, eu sou moderno, eu sou atual. Essas pessoas modernas, elas perderam o endereço de si próprias. E em busca de filosofias otimistas, materialistas, o ser humano perdeu aquilo que a psicologia diz, o sentido da vida. Quando perde o sentido da vida, a criatura humana fica sem um norte, fica sem um caminho. Está muito suscetível a influências negativas. Então, os espíritos superiores nos orientam que a família, ela serve para agregar os espíritos. Para que aprendamos a nos conhecermos, a convivermos. São compromissos que assumimos no plano espiritual. E em muitos momentos nós fugimos a este compromisso. Então, a desagregação familiar, ela é um item que está contribuindo para que os nossos jovens, adolescentes e jovens, cometam suicídio. Eu já ouvi pais, gente, dizer assim, eu não vou me prender por causa de filho. Desconhece o compromisso que assumiu no plano espiritual, de educá-los, de orientá-los para aproximar aquele Espírito de Deus, pensando somente na sua satisfação pessoal. Isso é um ato egóico. Então, a família tem por finalidade a aproximação desses espíritos, torna-se um laboratório de refazimento moral e um núcleo de formação de criaturas de bem. Ou pelo menos deveria, se nós honrássemos os nossos compromissos como pais. Então, a proposta espírita, ela vai de encontro a tudo isso e mostra a valorização da vida. A importância que todos nós temos de percebermos que somos espíritos. Hoje estamos pais. Quem são nossos filhos? São filhos de Deus, espíritos, temporariamente nossos filhos. Porque no processo da reencarnação, esses papéis vão mudando. Hoje eu sou o pai, amanhã eu posso ser o filho, a filha da minha filha, do meu filho. Então nós vamos refletindo sobre a responsabilidade que é a importância da família no meio social. Aquilo que dermos para os nossos filhos é a forma que ele vai conviver lá fora. Se eu não o eduquei, se eu não o auxiliei, eles são seres fragilizados para viver lá fora. Se eu superprotegi, dava tudo o que ele queria, ele não vai ter autonomia para viver sozinho. Ele vai ser uma criatura dependente. Então nós temos que orientar, nós temos que formarmos nossos filhos para viverem sozinhos lá fora. Vocês ensinam os seus filhos a sofrer? Não? Pois deveriam. Porque nessa nossa jornada, a gente vai ter decepção, a gente vai ter dores, a gente vai ter sofrimentos. E se nós não orientarmos nossos filhos para essa dor, que é algo que vai acontecer na vida do espírito, eles não vão saber lidar lá fora. Quantos jovens optam pela fuga porque não souberam lidar com uma problemática em suas vidas? A gente vai ver um pouquinho para lá, que eu não vou adiantar sobre a situação da relação. Então, reflitamos sempre sobre essas situações. Vejam, um outro questionamento em o Livro dos Espíritos. Temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Emmanuel nos diz, suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Nós não temos o direito de atentarmos contra a nossa vida, porque não fomos nós que a criamos. Foi Deus que nos deu, com um propósito, como já vimos, de evoluirmos. Se a gente for ver também na questão 880 do Livro dos Espíritos, lá pergunta, qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano? E os Espíritos respondem, o de viver. Nós não temos o direito de atentar contra a nossa própria vida, nem com a vida do próximo.
de viver. Feliz ou infeliz, com dor ou sem dor. Nós precisamos entender que nós somos frutos da lei de causa e efeito. Que todos os nossos atos do passado têm uma repercussão nas encarnações, ou na presente ou nas encarnações futuras. E o que hoje sofremos não é castigo de Deus. É simplesmente a oportunidade que Deus nos dá de repararmos os nossos equívocos do passado. Então, meus caros amigos, a gente vai começando a refletir sobre toda essa problemática e a gente vai ver que há um cenário provocativo em tudo isso. Quando eu falei ainda há pouco que o mundo está dentro de suas casas, a gente precisa ver o que é que nossos filhos estão acessando, o que é que eles estão assistindo. Porque senão a gente se surpreende. E a pessoa ainda diz assim, poxa, meu filho estava aqui perto, eu não sei o que foi que levou ele a cometer tal ato. Quem lembra do episódio A Baleia Azul? Quantos adolescentes e jovens começaram a mutilar-se? Começaram a mudar de comportamentos, mas os pais não perceberam. Porque não estão presentes no dia a dia dos filhos. Quantos atentaram contra a própria vida? Para mostrar que era um ato de coragem. Segundo os orientadores espirituais, não há um ato de coragem. Nós entendemos a dor que qualquer pessoa pode passar. Como eu posso estar passando por uma dor terrível, como qualquer um de nós. Mas não nos dá o direito de fugirmos. Nós temos que enfrentar essas dificuldades para viver. Então, muitos jovens, adolescentes jovens foram vítimas desses episódios. De pessoas que induziam, que ameaçavam os pais, os filhos, eles faziam isso em muitos momentos para proteger os seus pais. Mas se houvesse um diálogo entre pais e filhos, com certeza, muita coisa não aconteceria. Alerto a vocês para uma série que está acontecendo em um canal fechado, Netflix, As 13 Razões. Uma jovem nessa série, de nome Hannah Baker, ela justifica 13 razões por ter se suicidado. Eu não assisti todo o filme que eu precisava assistir para poder ter respaldo para falar. Mas ela começa a induzir outros jovens também a cometer esses atos. Então, temos que estar observando nossos filhos, gente. Conversando. Às vezes os pais, com aquela proposta, dizem, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Aí trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha à noite. Quando ele sai, o filho está dormindo. Quando ele volta, o filho está dormindo. Que convivência, que presença ele vai ter na orientação de seu filho. Vemos também aqui a boneca Momo, apesar de não termos nenhum suicídio comprovado nesse episódio. Mas resta-nos ficarmos atentos a tudo isso. A boneca Momo é uma boneca que ela tem origem lá no Japão, que é algo que eles dizem assim que é sobrenatural, uma boneca meio feia, e que adiciona o número das pessoas e começa a conversar pelo WhatsApp, e nesse WhatsApp ela vai fazendo o mesmo processo da baleia azul, induzindo a praticar certas mutilações, certos atos, desafiando a coragem. Hoje criou-se a baleia rosa, que é o inverso. Desafia os jovens a valorizarem a vida, a enfrentarem os seus problemas. Então, gente, isso é somente para a gente refletir sobre essas situações que estão muito frequentes, que é um cenário provocativo. Para a gente poder contribuir, para a gente poder auxiliar, a gente precisa conhecer os fatores de riscos. E esses são fundamentais, gente. Vejam só. Tentativa de suicídio anterior. Às vezes há certos mitos nesse meio. E muita gente diz assim, fulano tentou suicídio e não conseguiu, ele não vai tentar novamente. Vai. Ele está com algum problema íntimo. Ele está com alguma dor que ele não está sabendo socializar com os outros e está sofrendo. Então, vai tentar sim de novo. História de suicídio na família. Eu tive contato com uma senhora, certa vez que eu fiz a palestra lá no Centro Espírita Malvão, e depois ela me procurou e disse, Roberto,
É interessante, tu falaste aquela situação do suicídio na família. O meu bisavô se suicidou, o meu pai se suicidou, e o meu irmão queria também desencarnar da mesma forma que o pai e o avô. Ele só não suicidou-se porque uma enfermidade o atingiu e ele veio a desencarnar. Então a gente precisa estar muito atento a essas situações. São problemas emocionais. O uso indevido de substâncias, álcool, drogas ilícitas. A bebida alcoólica e a droga ilícita, o que é que acontece? Ela vai diretamente atingir o sistema nervoso central. Quando atinge o sistema nervoso central, a pessoa perde a razão. Ela não raciocina. E muitos jovens já praticaram suicídio por não estarem raciocinando corretamente e devido ao momento em que ele estava. Então, essas substâncias também são fatores de risco. Transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar. A pessoa que é depressiva, a gente precisa estar muito próximo dela, porque elas são suscetíveis a pensamentos e comportamentos suicidas. Porque quando a pessoa está depressiva, ela perde a razão da vida, o sentido da vida. A vida não tem graça. Então ela pode estar, qualquer situação influenciável do meio, ela pode adotar como uma opção para ela. Então precisamos estar muito atentos a isso. Acesso a armas. Os pais que usam armas em casa precisam ter muito cuidado com isso. Perdas e outros eventos. O que está marcando a vida de todos nós, dissolução de relacionamentos. Dissolução de relacionamentos. Quantos casos nós já vimos aqui no nosso Amapá, de um casal que terminou uma relação, a pessoa não suportou a separação, atenta contra a própria vida. Faz sentido a pessoa atentar contra a própria vida por alguém que não a ama mais? Por que a pessoa pratica esse ato? Porque ela não se ama. Quando nós aprendermos a nos amarmos, a gente não vai ficar dependendo das migalhas emocionais do outro. Não quer mais viver comigo? Muito bem. Por que a gente quer alguém que não gosta mais da gente perto da gente? Qual a razão? Então precisamos nos amar. O amor, ele principia em nós. Se eu não me amar, aí eu vou ficar dependente emocional do outro. Aí eu vou começar a acusar o outro. Eu só estou nesse estado porque o outro me deixou. Eu só vou fazer isso porque o outro me deixou. Nós precisamos gostar de nós mesmos. Nos amarmos. Fracassos acadêmicos. Quantos jovens são até assim programados pelos pais a serem vencedores, mas no momento em que tem um fracasso, supostamente fracasso, eles acham que perderam a razão da vida também, um sentido. Como eu vi um caso, uma amiga contou que a filha dela queria suicidar-se porque ela não conseguiu, não alcançou o êxito que ela queria na jornada acadêmica dela. Dificuldades financeiras, bullying. É muito frequente o bullying. Um jovem lá no Jardim Felicidade 2, ele foi desabafar e disse que era homossexual. Os colegas dele do próprio time começaram a discriminá-lo, a humilhá-lo. E ele tentou o suicídio. Como se nós tivéssemos essa capacidade de julgarmos os outros. Como se nós nos achássemos melhores que os outros. Como se nós não percebêssemos que somos espíritos e que estamos suscetíveis a qualquer situação dessa nos processos reencarnativos. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós temos que respeitar as pessoas pela sua orientação, como eu quero ser respeitado pela minha orientação, pelas minhas preferências, pelos meus gostos. E isso está relacionado, meus amigos, ao que eu disse para vocês, na família. Se os pais não dão exemplo de respeito, como é que o filho vai respeitar lá fora? O que é que ele está fazendo para prejudicar seu próprio semelhante? História de trauma ou abuso, muitas crianças que foram abusadas carregam em si uma carga de negatividade e que elas sofrem, ficam marcadas para toda a vida. Doença crônica, incluindo
dor crônica. Quantas pessoas que têm enfermidades e que acham que não suportam mais, que não querem mais sofrer, optam pelo suicídio. E ainda mais hoje, temos o suicídio assistido, que é a eutanásia. Mesmo que a pessoa esteja em coma, ainda a morte só existe quando há o desligamento do espírito com aquele corpo físico. A eutanásia também é um suicídio. Exposição ao comportamento suicida de outros e a orientação não heterossexual, como eu falei ainda há pouco. Então, meus caros amigos, fatores que são muito ausentes nas pessoas, como a falta de fé, o excesso do materialismo e o desconhecimento da vida espiritual, é que contribuem para que essas pessoas tomem essas atitudes tão negativas. Se nós tivermos a certeza que a vida continua no outro plano, que somente o corpo físico é que morre, o espírito desencarna, deixa a carne, a gente vai passar a mudar os nossos propósitos de vida. E vamos ver que a vida é bela, né? Mas precisamos estar também muito preocupados com as nossas crianças. Já que a criança ela não sabe manifestar o seu estado íntimo, a gente precisa observá-las também. Porque a criança também tem emoções, tem sentimentos. E vejam só, sintomas e sinais de depressão na criança: irritabilidade e humor deprimido, reclusão, perda de interesse nas atividades diárias, agitação psicomotora ou perda de energia, baixa concentração e indecisão, dorme muito ou fica muito tempo acordada, emagrecimento ou aumento de peso, desesperança e sentimento de falta de forças, sentimento de baixa autoestima e culpa, sintomas somáticos crônicos que não respondem ao tratamento, dor de cabeça, constipação, dor abdominal, etc. Pensamentos de suicídio, de morte ou suicídio. Então precisamos, se nós formos pais presentes, a gente consegue perceber tudo isso. Vocês já ouviram alguns pais falarem assim, meu filho cresceu que eu nem percebi? Isso quer dizer o quê? A ausência, né? A ausência, né? Então nós precisamos começar a observar para que possamos ajudar. A gente só vai poder ajudar alguém se a gente tiver conhecimento desses fatores que contribuem para que a criança, o adolescente, o jovem, optem pela fuga através do suicídio. Vimos os fatores, vimos as causas. O que é que podemos fazer para modificar esse cenário? Mudar a qualidade do nosso pensamento. Eu volto a perguntar para vocês aqui, eu já fiz essa pergunta em outro momento. Alguém consegue parar de pensar aqui? Já tentaram parar de pensar? Não, né? Se nós não conseguimos parar de pensar, o que é que nós podemos fazer para melhorar essa qualidade do nosso pensamento? Gerenciar os nossos pensamentos. Quando surgirem esses pensamentos negativos, comecemos a pensar, não, eu vou pensar coisa boa, eu vou pensar em algo feliz, eu vou pensar no amor, na paz, eu vou fazer uma oração e tantas outras. Primeiro, vamos começar a mudar nossas leituras. Vamos adquirir para a gente leituras edificantes. Livros que nos elevem o nosso alto astral, nossa autoestima. Livros que nos façam refletir sobre o valor da vida, sobre a felicidade, sobre o amor. A prece. O espírita tem já por costume fazer a prece. Tudo que ele faz, tudo que ele começa, ele agradece pela oportunidade e agradece pelo encerramento de um momento, de uma atividade. A oração, ela nos coloca em contato com a divindade. É um momento que nós elevamos a nossa energia mental às camadas superiores e nos conectamos com nosso mentor espiritual, com Jesus, com Deus, com quem quer que a gente queira se comunicar. E vejam como é interessante, a prece ela já vem estudando há 10 ou 20 anos pela ciência. E foi comprovado que a pessoa que adota para a sua vida a prece, a meditação, ela consegue modificar a estrutura do tecido cerebral.
Ou seja, modificar a anatomia do tecido nervoso. Aí vai direto naquela região afetada, possibilitando o equilíbrio de nossas emoções, fazendo um processamento de autorreferência para nossas vidas, mudando as nossas perspectivas para valores elevados com relação à vida. Então, meus amigos, a prece é a nossa companheira de todas as horas. Não esqueçam disso. A companhia de uma amizade. É tão bom ter amigos. Desabafar. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que... Desconectou. De uma pessoa que ligou para uma amiga e falou para ela que queria conversar por alguns momentos. A amiga disse assim: eu não posso agora, eu estou trabalhando. E ela insistiu que queria conversar com ela. E a amiga novamente disse: eu estou no trabalho, não posso, e desligou. 5 minutos depois a pessoa se suicidou, amigo. Então, se nós temos amigos, alguém nos procura, vamos emprestar os nossos ouvidos, nós temos 2. Vamos ouvi-los. Alguns minutinhos nós podemos salvar uma vida. Nunca esqueçam isso. Um amigo, ele faz parte da vida de todos nós. Fazer algo diferente que você vem protelando há tanto tempo. Eu quero fazer uma viagem X. Não vai dar por isso, não vai dar por aquilo. Fazer algo que nós queremos, que gostamos. Mas nós vivemos, às vezes, presos ao trabalho, aos problemas, e acabamos não fazendo aquilo que pode nos dar serenidade, paz, equilíbrio. Dedicar-se a dar alegria a alguém sem exigir nada em troca. Hoje nós vivemos em um mundo de interesses. Vamos fazer algo por alguém sem pedir nada. Vamos estar presentes na vida de nossos semelhantes, contribuindo com algo que possa auxiliá-lo, fortalecê-lo, reequilibrá-lo. Buscar na memória momentos da vida que sentiu extremamente feliz. Mas o que é que a gente faz em vez disso? A gente fica preso a sentimentos de rancor, de ódio por uma vida, principalmente na separação. Quando alguém nos deixa, a gente alimenta um ódio por ela, a gente quer ver tudo menos aquela pessoa na frente da gente. E fica alimentando aquele sentimento de ódio. E isso faz mal. Isso te leva a sentimentos, a emoções que te deprimem. Então, meus amigos, vamos lembrar de algo feliz e guardar isso na nossa lembrança para que sintamos sempre a necessidade do valor da vida. E buscar auxílio psicológico. Nós precisamos. Se por acaso vocês chegarem a uma casa espírita e lá falarem, larguem o tratamento psicológico, da ciência, do médico, venham para cá que a gente vai curar vocês. Não façam isso. Não façam. Porque nós precisamos de auxílio psicológico, psiquiátrico. O espiritismo, ele auxilia o espírito na problemática da alma. Nós não somos psicólogos. Então, nós necessitamos para reequilibrarmos. Nós não conseguimos. Se nós entramos em tristeza, o que acontece? Nós não estamos produzindo os hormônios da felicidade, que, se não me falha a memória, é a serotonina. Então, precisa desse amparo, desse auxílio. E um tratamento conjunto auxilia muito mais rapidamente. Então, nós vamos ver aqui qual é a profilaxia do espiritismo, qual é a prevenção, a precaução do espiritismo. Primeiro, nos mostra que a vida continua. Se a pessoa que tenta o suicídio pensando que vai acabar tudo, equivoca-se. Nós, espíritos, continuamos vivos. O primeiro ato daquele que suicida é querer voltar para o corpo. Mas não consegue mais, porque ele rompeu essa ligação entre espírito e corpo. E na realidade, na maioria das vezes, a pessoa que está com alguma problemática, ela não quer morrer. Ela quer aliviar a dor. Ela quer fugir daquele problema. E ela encontra no suicídio uma opção. Mas a doutrina espírita, ela vem mostrar para a gente que a gente não consegue acabar com a vida, mas a gente consegue acabar com os problemas,
com a dor, com a felicidade, com a tristeza. E comprova-nos a imortalidade da alma. Fortalece a nossa fé em Deus e no futuro. Se eu tenho um entendimento de que é Deus e tenho essa fé no futuro, eu vou estar com os pés fincados aqui no chão, literalmente, enfrentando as minhas dificuldades e os meus problemas. E darei a volta por cima, se eu tiver fé, como nós vimos. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. É doloroso. A pessoa que atenta contra a própria vida sofre. Fica preso a um vale que denomina-se Vale dos Suicidas. Sente os vermes corroerem um corpo físico. Fica preso a um local de acordo com a mente dele que está ligado, de dor e sofrimento. Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir nas comunicações mediúnicas, nas psicografias, nos livros espíritas. Os espíritos vêm relatar toda a sua dor e seu sofrimento e o arrependimento de ter tentado contra a própria vida. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos. Às vezes pensamos coisas absurdas ou desejamos coisas absurdas para o nosso próximo. E o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus para nossas vidas. Bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final, passamos um pouquinho, mas eu quero trazer para vocês as 13 razões dessa moça. Nesse filme ela disse que tem 13 razões para se suicidar. E digo para vocês, há 161 anos, o Espiritismo tem 1019 razões para vivermos. Estão lá no Livro dos Espíritos. E a pessoa que ler o Livro dos Espíritos, ele vai perceber a preciosidade que é a vida, que é uma dádiva divina. Vamos ver lá que a dor e o sofrimento não nos enfraquecem, nos fortalecem para enfrentamentos futuros. Está tudo lá. Nós temos a campanha Fé na Vida. E quero encerrar o nosso momento com uma fala que eu tirei, um trecho de Charles Chaplin, que ele diz assim: se você ver o sol, você verá o poder de Deus. Se você ver a lua, você verá a beleza de Deus. Se você ver um espelho, você verá a maior criação de Deus, que somos nós. Portanto, amigos, dentro dessa criação divina, a melhor, vivamos, tenhamos fé. Suicídio, nunca, jamais. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.